Boa noite a todos. Meu nome é Sérgio, estou presidindo a Comissão de Direito da Saúde da OAB Subseção de Jaú. Gostaria de agradecer aos colegas advogados, advogadas, os profissionais que estão nos prestigiando, ao público em geral, tá? E hoje nós temos em nossa live a doutora Vivian Irusta, que vem nos prestigiar com o tema Saúde Mental do Profissional Liberal em Tempos de Pandemia. Quero agradecer também ao Dr. Lincoln Lucas, nosso presidente, e a todos os integrantes da diretoria por esse brilhante trabalho frente à nossa subseção. Um especial agradecimento também ao Dr. Caio Pedroso, pela sua dedicação não só ao nosso projeto, bem como a todos os projetos que estão sendo trabalhados pela OAB Jaú. Passo a palavra agora ao Dr. Wilde, fazer a apresentação da nossa palestrante, da nossa colega, e para darmos continuidade na live. Boa noite, colegas, boa noite, público em geral, que está nos acompanhando nesta quinta-feira, com a live Saúde Mental do Profissional Liberal em Tempos de Pandemia. Hoje nós temos a honra de estar aqui palestrando para a gente, né, a doutora Vivian Irusta, que é médica, psiquiatra e psicóloga. Obrigado, viu, doutora, por ter aceito tão gentilmente esse nosso convite aqui da OAB Jaú, para hoje passar algumas informações a respeito do que está acontecendo hoje, né, no nosso mundo, para os nossos colegas, especialmente. A doutora Vivian, ela cursou medicina, né, na faculdade da Universidade Souza Marques, da Santa Casa do Rio de Janeiro, e psicologia na Unesp de Assis. Fez residência em psiquiatria na Santa Casa de São Paulo, especialização em saúde mental da infância e adolescência na Unifesp, especialização em dependência química também pela Unifesp, é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e atualmente também, na área da psiquiatria, é membro do Corpo Clínico da Santa Casa de Jaú, além de atuar em seu consultório particular. Obrigado mais uma vez, doutora. Obrigado, doutor Sérgio, pela apresentação. E acho que podemos dar início à nossa live de hoje, né? Por favor, passo a palavra novamente ao doutor Sérgio. Doutora, os questionamentos, as questões são muitas e o tempo é escasso. Então, eu inicio perguntando para a doutora, o que se entende hoje por saúde mental? Como explicar para nós, leigos, o conceito de saúde mental e a sua aplicação nos dias atuais? Bom, boa noite, obrigada pelo convite, né, eu gosto muito de multiplicar a informação, né, e principalmente hoje a gente está vivenciando uma coisa muito diferente, né, jamais vista aí, e a saúde mental também está tentando se adaptar, né, a saúde mental eu falo de uma forma geral, né, a psiquiatria, a psicologia, todos os profissionais de saúde, né, a gente está tentando se adaptar, aprender e inclusive poder ajudar, né, as pessoas em relação a todos esses sentimentos, sensações e até sintomas que estamos sentindo, que são todos muito novos também, né. Conceito de saúde mental, né, ele é bastante complexo, amplo, né, mas nesse tema de pandemia, de Covid, ele tem a ver como algo transitório. Por que transitório, né? Em psiquiatria, a gente não fala de doença, a gente fala de transtorno, né? E é proposital isso até. Por quê? Porque é a transitoriedade, né? Então, tem até o mesmo prefixo por conta disso. Não é um estado permanente, é algo que se modifica de acordo com o que é vivenciado, de acordo com o que a gente é impactado e as nossas sensações. Como somos seres vivos, a gente vai mudando em função do que das nossas experiências, das coisas que a gente acaba vivenciando, tá? Então, para
para a psiquiatria, a gente usa o termo transtorno psiquiátrico, né? Mas antes da gente falar de doença, de transtorno, a gente fala de emoção, né? E a emoção não é uma doença, não é algo patológico. A emoção é o que a gente sente em relação, quando a gente vivencia ou quando a gente entra em contato com algo, bom ou ruim, tá? E a gente está aí numa roda gigante, né, de emoções, né? Emoções boas, em alguns aspectos, até em função aí de um convívio familiar mais intenso, que tem gerado prazer, e ao mesmo tempo um aumento de discussões, enfim, né? Em casa a coisa tá uma roda gigante de emoção. E impactando também no nosso trabalho, né? Que é o tema maior aí que a gente está falando, o quanto que isso impacta. Então, assim, as emoções, as sensações, elas são sentimentos que não tem como a gente evitar. A grande questão é como que a gente poderia lidar com essas emoções e esses sentimentos para eles serem favoráveis, né? Para a gente conseguir se adaptar melhor a todas essas mudanças, para a gente não sofrer tanto, para poder mudar, né? Porque a nossa função aqui é o quê? Evoluir, né? Todos nós, né? Independente da religião que cada um tenha, tal, né? A gente tem que evoluir, a gente tem que ser melhor que ontem, a gente tem que ser melhor que a semana passada, né? A gente está em busca aí e tentando praticar bastante formas da gente estar evoluindo e da gente estar de sermos pessoas melhores, num contexto geral, tá? A pandemia, ela está de forma compulsória fazendo com que muitas emoções estejam sendo testadas. Então, a psiquiatria, a saúde mental, né, ela está até questionando não, mas mudando um pouco esse conceito de saúde mental, tá? Então, eu que acabei sugerindo falar um pouco sobre isso, porque muitas vezes quando a gente fala em psiquiatria, né, ela é um assunto carregado e se fala muito de uma forma com um pouco de preconceito em alguns momentos. É pejorativo. Né? Isso. Sim. E isso as pessoas tendem muitas vezes, a nem falar, né, ou ocultar, ou caso tenha alguma indicação por algum colega médico para ir ao psiquiatra, a tendência é sempre ser o último profissional a se procurar ajuda, né, enfim. Então, assim, a saúde mental é o que a gente sente, né? O sofrimento mental é algo que a gente sente todos os dias, em algum momento, de intensidades diferentes e frequências diferentes. Tá bom? Perfeito. Doutora, atualmente a gente vive num momento, né, o que a gente está mais, o que mais está se afetando as pessoas é o confinamento social. Uhum. O ser humano, a liberdade é o que ele mais preza, né? Estar sempre, podendo ir para o lugar que bem entender. Como que isso, né? Como que esse confinamento social que a gente está tendo que viver hoje afeta a saúde mental das pessoas? A doutora poderia discorrer um pouquinho sobre esses meses que a gente vem passando ali, desde março, principalmente, né? Que a gente está enfrentando. E se esse confinamento, ele pode gerar algum sinal, algum sintoma aparente nas pessoas. E, caso positivo, quais são os mais comuns? Isso, né? Quando a gente fala de confinamento, até era uma palavra que era pouco usada, né? A gente talvez usava isolamento mais antes, agora a gente está falando com tanta frequência, né? E ela carrega uma emoção muito, muito pesada, né? Confinamento, prisão, né? Você ser tolhido ali da sua liberdade de ir e vir. Foi uma conquista, é uma conquista nossa, né? Eu acho que a cada dia a gente busca mais ter mais liberdade em relação a tudo, em relação ao nosso trabalho, né? Em relação até aos nossos filhos, aos nossos relacionamentos, né? A liberdade de poder fazer coisas. E agora, de forma compulsória, fomos tolhidos disso, né? Então, o confinamento, ele
ele tem um peso de castigo, tá? Como se, não sei, tivéssemos feito algo de muito ruim, né? E a gente está tendo um castigo agora, de ter que ficar em casa, né? Não que não seja bom, porque até antes a gente se queixava de não ter tempo de poder curtir a casa, tal, né? Mas pela questão dos meses que estamos em casa, né? Isso já se tornou algo ruim, né? Primeiro, segundo mês, a gente conseguia ter várias coisas para estar fazendo, estar se reinventando, como muito foi falado, né? A gente procurava também arrumar armários, né? Mulheres arrumar armários, rever a própria decoração da casa, né? Os homens aí, de repente, consertando algumas coisas, vendo graça em coisas que, de repente, não acabava vendo antes, tendo um contato maior com os filhos. Então, os primeiros meses, claro que eles foram assustadores no sentido de que algo de muito ruim e invisível estava lá fora, que a gente sempre queria que estivesse lá fora, né? A gente espera até hoje que esteja lá fora, não conosco, e que podia fazer e que isso faz um mal muito grande a nós. Quando o tempo vai passando, a gente vai entendendo que não dá para ficar mais tanto tempo em casa, né? Porque a nossa saúde mental, ela não consegue dar conta. É uma mudança muito radical e muito abrupta, tá? Se é uma coisa gradativa, a gente consegue até entender, o cérebro consegue digerir e vai aceitando. Quando é abrupto, não. Né? Ele entende que é algo absolutamente transitório. Só que o tempo é um conceito muito complexo também, né? Tem pessoas que toleram mais, eu tenho até pacientes que eles estão achando ótimo ficar em casa, né? Alguns pacientes que eles têm aí algum tipo de dificuldade de exposição social, eles estão achando muito positivo, tá? Mas, como a gente está indo para o 5º mês, já está incomodando. Por mais que eles se sentiam preservados ali, na sua casa, protegidos, né? Eles entendem que esse tempo longo, se sentindo na sua zona de conforto, também não é agradável, né? Porque a nossa natureza é social, somos seres sociais, né? Cada um pratica em formatos diferentes. Tem pessoas mais sociáveis, mais extrovertidas, outras mais tímidas, mas que conseguem também praticar a sua sociabilidade, né? Então, assim, o que aconteceu no passar dos meses? No começo, ficamos em casa, ficamos até que bem, mas assustados, né? O que é isso? Qual que é o nome e sobrenome do Covid? O que faz? Altera o quê? Nossa, altera sistema imune, agora sistema vascular, quais as sequelas que pode ter? Nem a ciência sabia, né? Então, todo mundo procurando resposta, mas sabendo que tinha que ficar confinado, né? Então, tinha um medo, tá? Mas, o que tinha de interessante? Bom, vamos tentar fazer coisas diferentes em casa. Tanto é que as próprias orientações que eu dava no começo, estava muito naquela coisa de se reinventar, vamos procurar em casa o que dá para fazer. Agora já não, né? A gente está indo para o 5º mês, é muito tempo para a gente. Nós que somos seres sociais, né, e sociáveis, né, não dá para a gente ficar tanto tempo em casa. A gente precisa de ar puro, a gente precisa de atividade física, né, a gente precisa respirar sem a máscara, né, normal, isso é fisiológico nosso, né, a máscara não é algo que a gente nasceu com ela, enfim. Então, a orientação é o quê? Com muitos cuidados, pratique sua atividade física, encontre os seus familiares dentro da medida do possível, tá? Mantendo o distanciamento, mas sabendo que você é querido, né? Cuidando dos nossos pais, dos nossos avós, né? Que eles sofrem um pouco mais, porque eles são o público-alvo, né? Eles são ali as pessoas que podem ter consequências muito maiores caso venham a pegar o Covid. E a gente sabe que a realidade é que todos nós vamos pegar em algum momento, ou já pegamos. É isso. Não dá para ficar escondendo tanto. Eu não sou contra o isolamento, eu só estou falando que chegando no 5º mês, como já estamos, se a gente não cuidar da nossa saúde mental,
a gente vai adoecer na 4ª onda da pandemia, que tanto se falou e que tanto se está falando, que é a onda da saúde mental. Vão ter até novas doenças, novos transtornos psiquiátricos, né, que a gente vai falar mais para frente, que eles vão estar muito em evidência, por conta da gente não ter conseguido dar umas leves quebradas, né, nesse confinamento. E as crianças também, né, estamos falando da nossa vida, mas as crianças, elas podem se habituar a ficar em casa e ter medo de sair de casa, né, ter medo de voltar a ir para a escola, ter medo de encostar num amiguinho. Criança se encosta, né, abraça, né, enfim, eles não têm essa coisa de higiene, que tá certo, é competente a idade deles. Então, assim, o quanto que isso pode mudar o jeito que a gente vai se relacionar, né? Então, por isso que nesse momento, né, as diretrizes são para que voltemos a cuidar, né, mais da nossa imunidade. A gente tem que se apropriar mais do nosso corpo de uma forma geral, mente e corpo físico, tá? Perfeito. Ok, obrigado. Doutora, aproveitando já essa ponte na mesma linha, quanto o ser humano pode ser resiliente? O quanto ele vai suportar? Quais são as suas alternativas? Porque o ser humano, apesar da frágil aparência, ele é um forte. Forte. Nós já passamos como seres humanos por inúmeras situações. Talvez não nossa geração, mas outras gerações. Sim, sim. Mas o que nos espera é o equilíbrio financeiro, aquele pai de família que precisa sair para trabalhar, mas ao mesmo tempo ele está no grupo de risco. O quanto o ser humano pode ser resiliente? É complicado isso, né? Porque assim, cada pessoa tem uma estrutura psíquica. E nem toda essa estrutura psíquica ela está descoberta, né? A gente só entra em contato também com o quão forte nós somos na adversidade, né? E o quão fortes a gente pode trabalhar para vir a ser, né? Se a gente se percebe muito fragilizado, poxa, como é que eu posso me fortalecer, né? Porque eu tenho que dar conta de muita coisa ainda. Então, a estrutura, a resiliência, ela é competente a cada pessoa, né? Todos nós, a gente tem como diferença, em relação aos outros seres vivos, a capacidade de adaptação. É isso que nos difere, né? A de pensamento também, claro, mas a gente se adapta, tá? Só que isso não é muito estimulado. Até então não estava sendo, né? Porque a gente sempre procura grupos de amigos, a gente sempre procura estar próximo a situações, grupos, ambientes, no qual a gente não tenha que mudar muito, né? Então, por exemplo, eu sou corintiana, então eu vou ficar perto dos corintianos quando eu vou assistir um jogo. Eu não vou ficar no meio de outras pessoas que torcem para um outro time, porque eu me sinto desconfortável com o diferente. Eu gosto de estar, me sentir num grupo no qual eu me identifico. Tá? É um exemplo muito bobo isso, mas assim, isso a gente pode multiplicar para outros exemplos, né? As crenças religiosas, né? Qual partido político eu defendo, tal. E aí, inúmeros conceitos, né? Então, pessoas que são mais próximos profissionalmente. Só que isso faz o quê? Faz a gente ser muito igual sempre, né? Então, eu tenho o meu conceito sobre determinada coisa, porque eu ando com um grupo que pensa exatamente o mesmo. Tá? Isso vai contra a resiliência. Tá? Porque eu não sou obrigado a ter que me reinventar, a ter que refletir, a mudar de opinião em alguns momentos. Por quê? Porque todo mundo que está ao meu redor pensa muito parecido comigo. Tá? Só que o que a pandemia fez com isso tudo também, né? A gente muda de opinião, né? Imagino que vocês também, né? No começo, no primeiro mês, pensava determinada coisa, no segundo mês,
já outra coisa, agora a gente já pensa diferente, né? A economia abre, fecha comércio, né? Quem tem razão, né? Opiniões diferentes. E a gente vai ter que conviver com isso, tá? Então, isso é praticar a resiliência. E se adaptar com o diferente e respeitá-lo, né? E em muitos momentos a gente vai mudar de opinião. Né? É isso que particularmente eu acho maravilhoso do ser humano. Né? A nossa capacidade da gente se rever, se reavaliar e ter a humildade de mudar de opinião e de respeitar a opinião do outro. Tá? Argumentando, conseguindo argumentar, tal, mas respeitar. Tá ótimo. Doutora, bom, diante de toda essa mudança, né, que a gente vem enfrentando, quais são os transtornos psiquiátricos mais comuns nesse contexto de pandemia que a gente pode vir a enfrentar? Uhum. E aproveitando, né, a pergunta que foi colocada no nosso chat aqui, da doutora Daniela Quaglia, nesse sentido, ela pergunta qual a opinião da doutora, como a doutora enxerga a possibilidade do profissional liberal desenvolver a síndrome de burnout nesse período. Uhum, isso, ótimo. Eu vou falar do burnout, só uma coisinha que eu não falei antes da resiliência, que eu até anotei aqui, esqueci de falar. A gente vai aprender muito com o virtual, como a gente está praticando hoje, né? Então, assim, a sociabilidade, ela vai ser praticada, e ela está sendo praticada em formatos muito diferentes, e a gente tem que enfrentar, né? Eu também, no meu trabalho, eu estou atendendo via telemedicina, a maioria dos pacientes. Fiquei durante 4 meses exclusivamente com telemedicina, né, que o Conselho Federal liberou para a gente, né? E foi algo muito novo para mim, porque pela minha idade, tudo, eu não sou muito adepta e nem tenho muita facilidade com a tecnologia, tanto é que nem tenho rede social, e agradeço a própria UAB, que acabou fazendo uma outra plataforma aí para a gente poder estar fazendo essa conversa de hoje. Mas, assim, não vai ter como fugir disso, como a gente não está fugindo disso agora, né? Eu cansei de dar palestras presenciais, e eu gostava muito de dar, mas agora não, eu não sei quantas pessoas estão assistindo, mas a gente está multiplicando informação do mesmo jeito. Então, o quanto que esse fetiche do presencial vai acabar, né? Não acho que vai acabar totalmente, claro que não, mas o quanto que a gente está descobrindo que a gente pode ser tão eficaz, tão eficiente quanto, talvez não seja tão prazeroso quanto, isso é um questionamento pessoal meu, que a gente pode conseguir dar conta de fazer muitas coisas no virtual. Tá? Então, para isso também a gente precisa de adaptação e resiliência, porque se a gente se bloquear, a gente vai ficar para trás, inclusive nas questões relacionadas ao trabalho. Nos atinge de forma diferente, doutora. As novas gerações, eu tenho conversado com os jovens, é algo comum para eles. As redes sociais, esse distanciamento, passar 7, 8 horas à frente de um computador, mas ao mesmo tempo explicar para uma avó que ela não pode receber o abraço de um neto. Beijo de um filho, complexo, né? Complexo demais, né? Eu já estou até um pouco adepta a passa álcool gel, põe máscara limpa, dá um abraço, cada um olhando para um lado, mas dê um abraço, depois se quiser tirar a roupa para tomar um banho, dê um abraço, principalmente para essa nossa população idosa, porque eles não são e eles não vão conseguir dar conta disso. A gente tem que ter muita consciência e cuidar do emocional deles, né? Então, essa questão do presencial. Agora, a outra questão, né? A questão da Daniela, que o quanto que pode impactar o profissional liberal, né? Isso, tá. O profissional liberal, no seu nome liberal, né? De liberdade aí, ele
não está tendo muita liberdade, ele está tendo que se adaptar também e muito, né? Porque até os vínculos de trabalho, né? CLT, aqueles que seriam mais seguros aí, a gente sabe que é um processo que eles estão se extinguindo, né? As relações de trabalho, elas estão modificando muito. Tanto é que eu não sei falar muito bem sobre economia, mas a gente vê, né? A gente teve aí recente, como é que fala? Os benefícios que o governo acabou dando para algumas pessoas que não tinham a renda e que foram tolhidas e que dependiam exclusivamente de ter contatos sociais, e isso tinha sido impedido. Então, assim, vai mudar muito o jeito da gente trabalhar. Está mudando já. E o quanto que isso, que mal-estar que gera isso? O mal-estar da gente se adaptar. Mais uma vez, como é que o meu trabalho eu consigo exercer, talvez não do mesmo jeito, mas como que eu consigo praticar ele? Né? Eu, pessoalmente, tive que entrar nisso da telemedicina e tive uma boa resposta até. Né? Acreditei que não conseguiria, né? Ou os pacientes não iriam aderir, mas claro que o medo, né, o receio maior de vir a pegar o Covid, mas precisa de uma avaliação, fez com que as pessoas também se adaptassem, inclusive idosos. Eu tenho atendido idosos via telemedicina, o neto vai na casa, coloca lá a plataforma, baixa, e a gente consegue conversar, e acaba sendo interessante, porque de repente até o idoso quer me mostrar o cachorro que tem. Então ele pega o cachorro, mostra, né? Ah, porque eu tenho isso daqui também. Não, porque olha só a orquídea que eu faço. Então, assim, está acontecendo, né? Dentro da minha especialidade, da medicina, no qual, assim, a gente não faz muita avaliação física, né? A gente está conseguindo ter uma resposta. Eu imagino também na área de vocês, né, no direito, vocês tiveram também que entrar nisso, né, de estar trabalhando de forma remota, de ter as plataformas aí para conversar com os clientes, dos próprios processos, né, vários processos que alguns colegas meus, advogados, acabaram me ajudando, audiências, né, elas estão sendo online, quer dizer, muita coisa também está tendo que se adaptar de forma muito rápida, e não dá para a gente falar que a gente não gosta. Essa foi uma coisa que eu aprendi. No começo eu falava muito, eu não vou conseguir, não vou me adaptar a isso, porque eu sou contra isso, porque eu não acredito nisso, né? Então, assim, aí depois, quando eu comecei a ver que era a opção que se tinha, né? Não tem como, vamos lá, vamos tentar, né? Então, gera o quê? Gera medo. A primeira coisa é medo, né? A gente tem medo da coisa não dar certo. A gente tem medo porque a gente tem que trazer dinheiro para casa, né? A gente tem as nossas contas, a gente tem, né, todas essas... a gente tem que arcar aí com todas as coisas que a gente acabou adquirindo durante a vida, com os cuidados, tudo. Então, gera medo, gera ansiedade, gera insônia. Uma das primeiras coisas, dificuldade para pegar no sono, tá? Por quê? Porque o cérebro não para de pensar. É muita coisa então, desconhecida ao mesmo tempo, né, doutora? Sim. E a gente sempre tem um tempo, né, para estar se adaptando, e a gente não teve esse tempo. A gente teve que tentar ao máximo ali. Eu tenho até alguns pacientes, eu conheço mais as histórias deles, que eles estão fazendo máscaras, umas coisas assim lindíssimas, mas lindíssimas. E estão se sentindo úteis por estar fazendo isso também. A própria prática da solidariedade, isso dá um bem-estar, uma sensação tão boa. E a gente talvez praticava pouco antes, ou a gente não praticava, né? O quanto que isso faz bem, tá? E muitas vezes a gente não tinha tempo para pensar nisso, né? A gente não tinha... enfim, os compromissos, tudo. Então, estamos vivenciando muitas emoções novas, e o quanto que essas emoções podem vir a se tornar, sim, transtornos psiquiátricos,
propriamente ditos. E eles estão se tornando, né? Porque a gente vê, eu converso com os meus colegas psiquiatras também, tem muita gente nova chegando. Nova não digo na idade, eu digo primeira vez, procurando acompanhamento psiquiátrico em plena pandemia, né, aonde a situação financeira está difícil, então, obviamente que ninguém gostaria de estar gastando com uma consulta médica, e também de estar se expondo, tal, é um incômodo, né, você ir na frente de um desconhecido, falar sobre as suas particularidades, as suas intimidades, né, Doutora, então, você nos fez um comentário outro dia muito interessante, que até o Dr. Caio falou, não tinha pensado nisso. Como tem afetado os pacientes que já possuem alguma patologia, como toque. Será que a doutora fala brevemente, se possível? Sim, claro. O toque é um dos mais comuns agora também, né? Quem já tinha toque acabou entrando em crises novamente, né? Porque é o toque do contágio, né? A gente está lavando a mão de forma muito compulsiva e é o correto a ser feito, né? A gente está passando álcool, a gente tem receio de encostar na maçaneta, a gente fica contabilizando, né? Aonde eu encosto, quantas vezes eu tenho que pôr álcool, entro no carro, encosta não sei o que, ponho álcool, mas aí depois eu peguei não sei o que, mas aí eu peguei o controle para abrir o portão e fica uma coisa absolutamente patológica, né? Então, assim, os pacientes que já tinham, eles tendem a piorar muito, tá? Mas também tem um outro perfil, né, que eu acho maravilhosa a resiliência humana, que pacientes que já tinham toque também, eles estão entendendo que agora as pessoas ao redor todas estão sentindo o que ele unicamente sentia sozinho. Então, Entendi. eles são muito mais fortes, né? Agora eles falam, bom, agora as pessoas entendem o que é que eu sentia. Então, eles já estão tão, abre aspas, calejados em relação a isso, que eles estão dando aula, né? Então, eles estão melhorando, né? Eles estão orientando os seus filhos, os seus cônjuges, olha, isso daí vai passar, não fique escravo desse pensamento, passa uma vez, depois... Então, é muito interessante. E aí, o que a gente percebe? Que esse indivíduo que já fazia tratamento psiquiátrico por uma patologia, estava medicado, estava bem, a partir do momento da pandemia, ele vê o quê? Que as pessoas começam a entender o que ele sentia e começam a ter os sintomas que ele sentia quando ele estava em crise, né? E ele fala, em vez dele entrar em crise, né, ele começa a dar aula para os outros, olha, não é assim, faz desse jeito, cuidado para você ficar com o pensamento que vai martelar demais na sua cabeça, não fique escravo das coisas, dos cuidados, os cuidados são para te dar conforto, não para você se sentir escravo porque em algum momento esqueceu de lavar a mão quando fez determinada coisa, tá? Porque é essa sensação de se sentir escravo que gera culpa, e a culpa é a que corrói a gente, né? Então, assim, dentre o toque, né, a gente, dentre os transtornos ansiosos, que são os mais proeminentes agora por conta da pandemia, a gente tem a reação aguda a estresse, que é algo mais leve, assim, mas que também pode ser medicada, né? A gente tem os transtornos ansiosos de uma forma geral, o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, que é uma dos piores que tem, a gente tem o TOC, e a gente tem o TEPT, né? O que é TEPT? Bom, o que é TOC, né? Eu fico falando transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é esse que a gente fala da lavagem das mãos, do receio de ter contágio, de pegar uma doença, qualquer doença que seja, não necessariamente o coronavírus, né? Um medo de que algo de muito ruim está prestes a acontecer, tá? E o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, é esse que a gente tem que olhar com muito cuidado e o quanto que isso pode vir a acontecer, ou já está acontecendo, né? Após a pandemia, muitas pessoas vão acabar sentindo isso, que é um estresse vivenciado no passado, que foi do confinamento, né? O quanto que isso vai ficar na cabeça como se aquilo fosse voltar em algum momento.
né? Então é algo que a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado, né? Principalmente com os nossos filhos, né? Com pessoas mais vulneráveis também, com os nossos idosos, né? Então a gente tem que ter o conhecimento para tentar identificar, poxa, estou sentindo isso, será que é melhor eu ir num psicólogo para ele dar uma avaliada, que daí ele encaminha para o psiquiatra, tá? Será que eu já preciso tomar um remédio, porque está martelando demais esse pensamento, essa culpa excessiva por eu não ter feito determinada coisa na ordem cronológica e obsessiva que a gente acaba estabelecendo, né? Então, o transtorno de estresse pós-traumático vai ser um dos que, com certeza, ele vai vir com força total, já está vindo, mas acredito que pós-pandemia ele vai vir muito, muito forte, e a gente tem que ficar atento para poder identificar alguns sinais e aí procurar ajuda, porque tem medicação também. Exato. E outra coisa, desculpa, o burnout, né? Acho que foi falado do burnout. Foi feita a pergunta. Isso, eu tinha esquecido. A síndrome do burnout, né? Como que o profissional liberal pode desenvolver o burnout nesse período? Isso. Eu acho que a gente já está desenvolvendo, né? Todos nós, né? O que a gente tem que ter é válvulas de escape saudáveis, para poder não chegar naquele limite que realmente precise de uma intervenção médica, né, com remédios, né, porque a gente está indo no nosso limite, né, para estar se reinventando, no nosso limite para estar buscando outras fontes de renda. Então, assim, é uma sensação que, como o nosso trabalho a gente está trazendo de forma remota para casa, né, fica muito difícil a gente conseguir separar as coisas, né? Então, isso é até uma das dicas que eu ia falar mais lá para frente. Se a gente está trabalhando em casa, a gente tem que ter um lugar que não seja o nosso quarto, pode ser qualquer outro lugar, pode ser até a nossa varanda, mas que seja fora, ou que seja um lugar separado do local onde você descansa. Porque se a gente mistura muito tudo, né? Ou se você tiver um escritório também na sua casa, faça com que o seu trabalho seja lá, não na cozinha, não no quarto, que são lugares o quê? Um lugar de comer, é o lugar de dormir, é o lugar de descansar, é o lugar de estar com os filhos, tá? Então, assim, são algumas estratégias que a gente acaba usando para evitar que a pessoa venha a ter um burnout. Ok. Isso nos remete ao próximo questionamento, doutora, que estão ligados. Nós temos escutado muito qual as estratégias de enfrentamento para o novo normal, pós-pandemia. Mas eu fico imaginando, esse termo novo normal já nos traz ansiedade. Porque a gente não está habituado. Sentimento de ansiedade. E eu fico imaginando também pós-pandemia. Eu não sei se esse vírus vai embora. Eu acho que nós vamos aprender a conviver com ele, como qualquer outra gripe, entendeu? Então, eu não sei quais são as estratégias de enfrentamento. O que nós podemos fazer, nós, pessoas comuns, em casa, para poder enfrentar, manter a sanidade mental. Isso. O que eu acho muito interessante é essa dica do trabalho remoto ser num espaço, né, tentar, claro, ser num espaço diferente do que você pratica outras coisas, né, definir uma rotina. Então, assim, é uma rotina, como a gente tinha a rotina de sair, né, de acordar, tal, trocar de roupa, fazer maquiagem, no caso da mulher, tal, não sei o que, sair, e ir no supermercado, ir para o trabalho, tentar praticar uma rotina dentro de casa, tá? Ver as notícias, ver as audiências, falar com tais clientes, fazer listas, assim, de coisas que você tem para serem executadas no dia seguinte, sem ser de forma obsessiva e nem você se sentir escravo daquilo, claro. Mas, assim, para você ter a sensação de produtividade, de funcionalidade, porque a gente está no mesmo espaço da casa, que é o espaço de descanso, é o espaço que entre aspas, não se trabalha, né? Então, se eu consigo estabelecer uma rotina dentro da minha própria casa, das coisas que eu tenho para fazer, e tentar seguir elas, o meu sono vai melhorar,
A minha alimentação vai ser mais saudável, tá? Porque às vezes eu tô assistindo determinada coisa e tô comendo, né? Não, o lugar de comer é na mesa, com a família, sentados, né? Como se eu tivesse saído para trabalhar e estivesse voltando. É uma coisa muito, muito chata, né? Assim, porque você fala, mas eu já estou no mesmo espaço, eu já estou encontrando as pessoas aqui em casa, tô trombando com elas, mas fica muito diferente, porque a sensação que a gente tem no final do dia é de que o dia não passou, é de que a segunda foi igual à terça, que foi igual à quarta, que foi igual à quinta, e agora acabou o mês, e agora a gente está indo para o 5º mês, e daqui a pouco vai ser Dia dos Pais, já foi Dia das Mães, 5 meses de confinamento. Vários aniversários aconteceram nesse período, a gente está falando de quase metade de um ano, né? E a sensação de que não foi vivido, tá? Então, a rotina dá a sensação da produtividade, funcionalidade, que dá um alívio para o cérebro, poxa, fiz minha parte, estou fazendo, né? Estou em busca, caso eu não esteja conseguindo realizar, eu estou em busca. Ufa, alívio. Tá? E o que de diferente a gente pode fazer para ser marcante, para dar a sensação da gente estar vivendo um dia após o outro, né? Pegar o carro, sair, pegar uma estrada de terra com a família, fazer uma bagunça, fazer um piquenique numa área aberta, uma coisa diferente, para as crianças entenderem também que uma semana passa e eu vou fazendo coisas diferentes. O que você fez essa semana? A gente fez o piquenique. No outro, a gente foi naquele lago. No outro, a gente foi andar de bicicleta. Então, dá a ideia, né, de que o tempo está passando, mas ele está sendo vivido. Tá? Então, essas são algumas dicas. E tentar praticar, né, essa sociabilidade virtual, que talvez não seja algo muito comum da nossa idade, e muito menos das pessoas idosas, né, ensiná-los com paciência, a eles poderem praticar isso, para eles poderem estar em contato com as outras pessoas da idade deles também, né, porque eles precisam disso agora. É muito complicado os idosos conversarem conosco, porque eles são o alvo. Então, eles têm um jeito muito próprio para falar das suas angústias, tudo, que a gente não vai conseguir entender muito, e a gente não vai conseguir compartilhar, porque a gente não vai estar vivenciando a mesma coisa. Então, pegar o nosso pai, o nosso avô, ensinar como é que mexe, como faz uma chamada de vídeo para o amigo dele lá da Amazônia, lá da Austrália, tudo é possível agora, né? Para ele poder se sentir conectado com isso tudo. E tentar sofrer um pouco menos, né? Ok. Uhum. Perfeito, doutora. A doutora passou então as estratégias aí, um pouco de estratégia para a gente, né, enfrentar esse período, né? Como enfrentamento emocional, buscando a tranquilidade, o equilíbrio aí principalmente, dando algumas dicas. Mas como preservar tudo isso, né? Como preservar essa estrutura psíquica diante do bombardeio que a gente vive atualmente, né? Com fake news, manchetes excessivamente apelativas, né? Que a gente convive diariamente, né? No nosso celular, no computador, na televisão, em todos os meios que a gente recebe. Principalmente o WhatsApp, né, que hoje é um meio de comunicação muito rápido, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, contraditórias, né? Fala-se que algo é salvador, daqui a pouco não salva, daqui a pouco temos a cura, daqui a pouco não temos, daqui a pouco temos a vacina, e a vacina vai demorar, quer dizer, e dentre outras questões que envolvem, né, todo esse momento que a gente está vivendo, não só especificamente com relação ao coronavírus. Como que a gente consegue preservar a nossa estrutura psíquica com tudo isso acontecendo? Primeiro, a gente tem que se apropriar do poder da escolha, né? A gente tem o poder da escolha. A gente não é obrigado a... se eu recebi tantas notificações do WhatsApp, do grupo X, eu não sou obrigado a ter que ler todas, né? Eu posso praticar o meu poder de escolha, de selecionar o que é que eu vou ler. Eu posso escolher o que eu quero que atinja o meu cérebro. Tá? O ser humano, ele tem uma tendência dramática
né? Vende também, né? É algo que vende como é que chamam aquelas lutas? Não são lutas marciais? Esqueci. São umas siglas que são de luta. O MMA? UFC, MMA. Isso. A gente escolhe assistir, né? Ninguém te obriga a fazer determinadas coisas. Você escolhe, né? Agora, qual é a consequência das escolhas que eu faço? Isso é algo que é super interessante, porque a gente não se apropriava das consequências, a gente se apropria da escolha e do prazer que dá no momento, mas a gente não estava se apropriando das consequências dela. Por exemplo, meu filho, vamos dizer, ele assiste um filme X, né, que não é apropriado para a idade dele. Eu, como pai, como mãe, acabo permitindo, porque ele insiste muito, porque todos os amiguinhos da escola assistiram e ele é o único que não assistiu, né? Então, eu tenho livre-arbítrio e eu escolho permitir que ele assista. Perfeito. Né? E as consequências que isso pode vir a ter? Inúmeras consequências, ou nada, né? Mas é um risco, tá? Então, assim, e aí, como é que anteriormente, né, enfim, até hoje, se leva para um psicólogo. Se a criança começa a se tornar um pouco agressiva, um pouco nervosa, não consegue diferenciar um pouco a realidade da fantasia do filme e tal, tá com problema psicológico, vamos levar, eu delego para um outro profissional, né, para ele estar tratando, cuidando, diagnosticando, né, quando se a gente faz uma autoanálise, né, a gente percebe que a gente muitas vezes se apropriou de uma escolha, a gente não se apropriou da possibilidade da consequência que aquilo poderia ter, e agora eu delego a resolutividade para um terceiro, tá? Então, assim, o poder da escolha a gente tem, né? Então, o que eu quero assistir, o quanto que eu quero impactar os meus olhos, a minha visão, o quanto que eu quero impactar o que eu ouço, né? Se eu assistir um jornal, eu não preciso assistir o segundo ou o terceiro para estar confirmando o que aquele jornal disse, né? Se eu assisto, é uma opção, né? A gente sabe que tem uma população idosa, talvez, ela tem uma tendência, né? Ela tem um senso de justiça muito apurado, que é muito louvável, e fica procurando uma resposta correta daquilo tudo, que talvez aquela fonte de informação, que é a televisão, que é o noticiário, que é o canal no YouTube, não vai conseguir dizer a verdade. Então fica uma busca infinita, e que fica gerando um mal-estar muito grande, porque você fica revivendo aquela situação no qual você se sentiu usado pelo governo, ou enfim, pela catástrofe mundial, né? Então a gente tem o poder de escolha, de entrar em contato com aquilo, ou em alguns momentos, não entrar em contato, né? Então eu tento praticar um pouco, às vezes é um pouco alienante também, né? A gente tentar não entrar em contato com algumas coisas que a gente sabe que vai gerar um mal-estar muito grande em nós. Tá? Então, assim, essa é uma das... E cada um sabe o seu limite, né? Obviamente, essa coisa tem a ver com a estrutura psíquica. Tem estruturas psíquicas que funcionam muito bem sob efeito de estresse, né? Que são muito resolutivas, né? A gente vê os nossos médicos de plantão, no pronto-socorro, eles estão vivendo um estresse o tempo todo. Que bom que eles existem, né? Porque eles sabem funcionar sob estresse. Eles são muito resolutivos nisso, né? Então, cada profissional, dentro da sua área de trabalho, ou na convivência com as pessoas, tem a sua estrutura psíquica que é de determinada forma. E aí, você se conhecendo, você vai saber o que é aversivo para você, o que é prazeroso para você, o que você consegue se sentir bem com aquilo. Ou o que você se obriga a ter que assistir, a ter que entrar em contato, porque você entende que você tem um papel importante naquilo lá. Então, não, eu vou lá, eu vou cuidar dos velhinhos, ou enfim, das pessoas que estão passando fome. É triste vê-los, mas eu entendo que eu preciso ir e eu preciso ajudar. Perfeito.
né? Então, esse se conhecer para saber o que me atinge e de que forma me atinge. Ok. Doutora, estamos com 50 minutos. Há tempo de um questionamento, nós sabemos que a doutora tem um compromisso já previamente agendado. Há um pouco mais de tempo ou nós terminamos por aqui, doutora? Eu queria só falar um pouquinho da imunidade, que eu acho importante. Eu até acho que tinha falado para vocês que, assim, o nosso papel, né, a gente não tem muita resposta. A gente está em busca de respostas, mas a gente tem o papel da gente cuidar de nós mesmos, né? Como que eu posso cuidar? Eu posso destruir o coronavírus da face da Terra? Não. Eu não posso, porque ele está se mostrando muito resistente, muito potente, muito avassalador, tá? Mas eu posso me apropriar da minha saúde física e da minha saúde mental, tá? Como eu falei das próprias escolhas, a gente se apropria, né? Se eu tomo cerveja e faço churrasco todo final de semana e como gordura, enfim, é claro que meu colesterol vai ser alto. É uma matemática de 1 e 1 é igual a 2. Né? Agora, a partir do momento que eu não me aproprio disso, eu falo assim, é o cardiologista que vai cuidar depois, não, eu tô com problema aí, infartei, né? Não, você foi ativo nisso, você não foi por falta de informação. Então, quando a gente se apropria do nosso corpo físico, do nosso corpo mental e do nosso corpo espiritual, a gente se fortalece. Tá? E eu acho que a pandemia ela veio para trazer um pouco disso também, né? Já que a gente está evitando, né? Quem quer ir no pronto-socorro hoje? Ninguém. Por medo, claro, né? Então, assim, eu vou evitar ficar em situações de perigo. Normal. Por quê? Porque eu quero evitar ter que ir lá, eu quero evitar de ir num consultório médico, numa sala de espera. Por quê? Porque eu posso pegar, então eu vou me apropriar da minha saúde, eu vou cuidar da minha imunidade, eu vou usar de remédios da natureza, né? Que é o quê? Não se fala muito de vitamina D? Está sendo usado para vários tratamentos, né? Algumas escolas estão falando aí de vitamina D contra o coronavírus, aumenta a imunidade, então eu vou tomar sol, eu não preciso engolir a cápsula. Claro que é um tratamento, né? Mas eu posso tomar sol, tem uma vitamina D alta, vou estar mais fortalecido, vou estar mais imune, né? Eu posso evitar me intoxicar com o quê? Com substâncias ilícitas, óbvio, né? E com substâncias lícitas também, né? Com álcool, tabaco, cafeína em excesso. Por quê? Porque isso abaixa a minha imunidade, né? Eu posso evitar, eu vou comer de forma mais saudável, porque eu já tenho o colesterol um pouquinho alto e tô tomando remédio, mas sei lá, nem infartar agora, nem pensar, pelo amor de Deus. Então eu vou cuidar mais da minha saúde, do que eu vou comer, né? Por quê? Porque eu não quero correr o risco de ir lá no centro cirúrgico. O exercício físico é um aliado, doutora? Com certeza, muito, muito. Além do ponto de vista emocional, aumentar aí vários neurotransmissores e a endorfina, que é a sensação de bem-estar, né, que se a gente pudesse encapsular seria maravilhoso, mas eu até acho que não seria tão maravilhoso, porque o bom mesmo é realmente praticar esporte. Junto com a prática de esporte, você também acaba tendo outras fontes de prazer, estar em contato com pessoas, dá exemplo para os filhos, né, quando você pratica um esporte, você dá um exemplo, então você está multiplicando aí um hábito saudável. Então, o quanto que a gente tem que se apropriar da nossa imunidade, alimentar bem, dormir de forma saudável, não se intoxicar de forma alguma, né? Procurar aí também, né, a nossa espiritualidade, as crenças individuais de cada um, né? Se não tem uma crença, vá em busca de uma, né, para se sentir amparado, para se sentir protegido, né, para sentir que tem algo muito maior regendo tudo isso e a gente entrega, né, para esse ser, enfim, o nosso cuidado e dá uma sensação boa, né? Ok. Tá ótimo, doutor. A gente, antes, quero só fazer uma palavrinha final antes do doutor Sérgio encerrar nosso encontro de hoje.
Tivemos, né, doutor, um excelente número de participantes. A doutora foi muito bem elogiada nos comentários. Está de parabéns. Obrigada. Muitos elogios. E eu agradeço, do fundo do coração, o aceite da doutora para essa palestra, um assunto muito pertinente que a gente está, né, vivendo hoje. E agradeço aos amigos que participaram, que a gente viu aí participando, os colegas, o público em geral. Temos aqui assunto para vários outros encontros sobre o tema, né? Aliás, programamos vários outros assuntos dentro do tema aqui para a gente tratar hoje, né? Que a gente poderia aqui ficar ainda por mais boas horas aqui. É verdade. Foi excelente, agradeço, doutora. Obrigada, eu. Agradeço mesmo do fundo do coração. E passo a palavra para o encerramento para o nosso presidente da Comissão de Direito da Saúde da nossa subseção da Ordem dos Advogados de Jaú. Obrigado, doutora. Obrigada, eu. Doutora, as palavras do doutor Wilde não poderiam ser mais bem colocadas. Foi uma grata surpresa, eu não conhecia a doutora. Sua simplicidade, sua didática e a forma como a doutora fala conosco nos faz entender, ter esperança. Foi isso que você trouxe hoje, foi o que você nos falou. Porque calamidade, caos, a gente está cansado de ver dia na mídia, né? E quero agradecer em nome da Comissão de Direito da Saúde, Dr. Lincoln, nossa diretoria. Fica aqui o nosso agradecimento. E eu me lembrei da Declaração Universal do Direito dos Homens. Ela fala assim, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. São dotados de razão, consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. E fraternidade, irmão. Talvez a pandemia nos traga mais fraternidade. Exatamente. Como irmãos. Significa boa relação. Então, nosso agradecimento. Uma boa noite. Obrigada pelo convite. Eu acho que é importante, né, a gente poder repensar muita coisa, né? A ideia não era de trazer muitos conceitos, era de todo mundo, dentro da sua própria vida, conseguir repensar e tentar enxergar de forma positiva tudo isso que a gente não tem controle, né? E saber que muita coisa a gente não tem controle. E é bom também não ter controle, porque senão isso traz uma responsabilidade muito grande, né? Então, vamos nos deixar levar e tentar nos adaptar dentro da medida do possível. Obrigado. Obrigada. Obrigado, doutora. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada.